Quando eu tinha 6 anos, nós estávamos todas em casa e a irmã chamou a gente, era por volta de 11 horas da noite, e chamou: "Ivone, Ivone". E a minha mãe atendeu a porta. Ela falou: "Ivone, olha, a Mariquinha", que era uma pessoa da comunidade, ela não vai para casa, para o sobrado ainda, porque ela prefere esperar ter uma outra casa de mutirão na rua de cima. "Você não quer ir com suas crianças amanhã?" Ela falou: "Ô, irmã", e eu lembro que minha mãe ajoelhou e agradeceu, e naquele dia tinha a Nossa Senhora de Três Vezes Admirável de Schoenstatt lá em casa, né. E eu lembro da cena da minha mãe agradecendo a irmã, porque nós íamos ter uma casa. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. De repente, você estará fazendo o impossível. A irmã, ela fez o impossível por nós. Então, vestir essa camisa, estar com esse logo aqui, né? Ele nos diz isso. Basta ter amor, basta ter disponibilidade para essa missão, né? Todo dia você acordar com vontade, com esperança de dias melhores e dizer: eu vou fazer a diferença. Eu sinto esse amor, essa alegria. A irmã Agostina, ela mudou minha vida, ela mudou minha trajetória. Ela trouxe Deus, né, para minha vida, para minha história. Mas assim, o exemplo dela foi o que mais me impressionou. Então, desde pequeno, a vendo ali na comunidade, fazendo as obras dela de caridade. Essa logo aqui não é à toa. Quando a gente olha para ela, a primeira coisa que a gente vê é o coração, que é o coração de Deus, que pulsou no coração da irmã e que hoje pulsa no nosso coração. É a nossa essência, está no nosso DNA, esse amor que nasceu lá dela. O amor é o pilar, é a base dos valores do Centro Comunitário Jardim Autódromo. Aquela pessoa era muito especial. Ela dizia que eu ia fazer parte de um mundo totalmente diferente, onde que eu tinha que levar em conta quem era aquela criança que eu ia cuidar. Porque o mundo de quem trabalha com a criança, ela simplesmente está trabalhando com Deus, é o que ela falava. E aquela senhorinha de cabelos brancos me ensinou a lição de que se eu cuido das crianças, eu estou cuidando do mundo. Sempre percebendo a necessidade dessas crianças, percebendo a necessidade também das famílias. E o centro comunitário é esse, ele ajuda os necessitados. Não sonha só uma criança, mas sonha um adulto, sonha um colaborador. Todos nós estamos aqui e eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas tem sido transformadas por essa obra. Essa responsabilidade de levar o nome de uma pessoa tão grandiosa como foi a irmã, quanto é o centro comunitário. Todas as vezes quando eu venho para cá, eu não venho como Elaine, eu venho como centro comunitário. Eu venho para honrar este coração. E eu sei que a minha história, a minha vida também foi marcada. Sempre me recordo de que aqui tem uma obra, tem uma pessoa que sonhou isso. Então, por muitas vezes a gente respira e sabe que a gente está mudando a vida das pessoas. Tive o privilégio de conhecer e trabalhar com a irmã Agostina, que foi a pessoa que me ensinou muito de tudo que eu sou hoje, né? De toda a minha formação pessoal e profissional. Então, assim, eu carrego junto comigo todos os ensinamentos dela e tento levar adiante. Não tem como ter outra palavra a não ser gratidão por esse espaço que eu trabalho e eu faço por onde ser uma pessoa que leva o legado da irmã Agostina.
sinto ela presente, viva, todos os dias aqui. E nessa continuidade vem a Nair, com toda a delicadeza e o amor que ela tem para com nós e que traz presente sempre a irmã. Ela nos apoia, ela está sempre presente e é amor, como a irmã. É uma missão. E quando você está numa missão, você só vai fazer ela com excelência se você tiver amor. Porque se você não tem amor por aquilo, você não vai se empenhar. Eu me coloco também nesse lugar e falo, eu vou fazer o meu melhor, como todas essas pessoas que eu vejo e que eu admiro também fazem. Então isso também me motiva a chegar todos os dias nesse lugar e entregar o que eu tenho de melhor. Isso é um legado que a irmã deixou e que faz muito parte de quem está à frente desse trabalho. Essa energia que a irmã tinha, dessa mulher corajosa, dessa mulher inspiradora, dessa mulher que não tinha medo de enfrentar a vida e que se doava em amor ao próximo. Eu posso falar claramente da sensação que eu tinha quando eu via ela. E eu lembro nitidamente a irmã entrando e a sensação de paz que eu sentia quando eu via ela passando. Era uma sensação de paz. E isso eu não esqueço. Essa imagem dela passando e dessa sensação que eu sentia. Ela tinha muito amor. E que a Nair, a Benê e muitas outras pessoas estão dando continuidade com muito louvor, sabedoria e o mesmo amor que ela tinha. A irmã Agostina, para mim, ela é minha referência de vida, de inspiração, de amor, de ternura. Eu não seria educadora, humana, como eu sou, se eu não tivesse convivido com esse ser. Um ser que tanto nos ensinava, um ser que nos apontava a direção de seguir. Como ela traz, para cada um de nós este lugar do amor, do cuidado, da competência, de poder se preparar, de estar bem, de ser humano, com o outro. A irmã sempre foi a certeza de uma missão, a certeza de um projeto. Foi e é sempre o caminho, a direção, a certeza do bem. Ela traz essa ternura, essa beleza, o cuidado, a certeza da entrega do melhor, da entrega de vida. E se queremos ser irmã Agostina todos os dias, precisamos ter muito amor. Amor que irmana, amor que é muito mais forte do que só a palavra, que é toque, que é cuidado, que é escuta, que é oferecer comida a quem tem fome, agasalho a quem tem frio, amor de poder doar-se ao outro, vai além, só apenas de ser competente, mas é uma entrega total.
que nasce do amor, da certeza de que veio e foi fundada para fazer a diferença na vida humana e no território, com qualidade, com escuta. Esse olhar, esse projeto, ele vem com um propósito que o Centro Comunitário tanto deseja, né, que é a humanização através da natureza. Esse pontapé, esse embalo, ele faz com que todas as unidades pudesse ter esse contorno de olhar mesmo para esse ambiente. A minha unidade, como ela está dialogando com essa natureza? O SEI Nossa Senhora Aparecida, ele está localizado no meio de uma comunidade. Nós, né, que estamos aqui, sabemos da importância desse local, né? Aqui o SEI Nossa Senhora Aparecida, ele foi a primeira unidade, né, fundada pelo Centro Comunitário, na época da Irmã Agostina. É um prédio de alvenaria. Ele é muito especial porque assim, ele tem várias formas. Pisar nesse chão é pisar assim numa coisa quase que sagrada, divina. Aqui era uma comunidade, né? Um espaço que não tinha saneamento básico, moradia, né? Existia assim muita dificuldade das famílias sobreviverem, né? E a irmã foi atendendo as pessoas. Aí ela fazia um puxadinho, uma outra sala, um outro espaço, atendia as crianças. E esse núcleo foi assim, tendo essa dimensão que é hoje, né? É um prédio lindo, porque não é só a parte estrutural mesmo, né? É como a história foi acontecendo, né? Então é muito bonito. Ele tem essa edificação, não só das paredes, mas a edificação mesmo das pessoas, de acreditar, de dizer é possível, de acreditar no ser humano, que o ser humano ele é capaz. Lembro a primeira vez que eu pisei aqui no SEI Nossa Senhora Aparecida, onde eu estou hoje, e uma das coisas que chamava a atenção era o labirinto que era aqui. Muitas paredes, muito concreto e tinha muito pouco verde. E ano a ano a gente começou a ver essas paredes esverdejando. Uma creche que foi conquistando lugares para habitar esse verde. E o ano passado a gente começou esse projeto evocando muito forte falar da importância da natureza para as crianças. A gente pensar que esses bebês e essas crianças passam 10 horas do dia deles aqui na creche, né, em cada uma das creches. E o quanto é essencial para a vida deles, para a salubridade deles, estarem em contato com a natureza. E eu percebo hoje o quanto isso impactou o olhar das professoras. A sensação que a gente teve foi o quanto elas aprenderam a observar as crianças, começaram a olhar para os bebês de uma outra forma a partir desse aprendizado de observar a natureza. Então, o quanto a natureza faz parte desse processo formativo, o quanto ajuda as professoras a olharem melhor para os seus bebês e para as suas crianças. Nós entendemos a formação, fomos pesquisar essa formação para poder trazer, né, essa questão para dentro do chão da escola, né, do chão de SEI, junto com esses bebês que estão aqui numa comunidade praticamente onde só tem alvenaria, esse prédio só tinha alvenaria. E assim, gradativamente nós vamos trazendo verde para cá, através das hortas verticais. Nós conseguimos introduzir mais elementos naturais, então a gente prefere as brincadeiras externas. E neste processo todo de formação, nós entendemos também que o respeito à natureza ele é fundamental. Cuidar desse elemento, cuidar dessa natureza. Você vê que aqui nós não temos, né, um espaço assim, como em outras unidades, de terra, de quintal grande, né? Mas nós conseguimos colocar em todos os espaços a questão da natureza, das plantações. Pensar como é que nós estamos cuidando, né, de algo tão precioso, de algo que precisa, né, ser cuidado e trazendo ações práticas para dentro da nossa unidade, né? As crianças começaram a se alimentar melhor. Elas começaram a plantar a própria verdura, a salada. Então, veja bem, elas pegaram naquela semente, elas colocaram na terra, elas colheram e elas se alimentaram.
fazer parte daquilo que elas plantaram é maravilhoso para elas. Levar esse alimento para a cozinha, para depois ir à mesa, traz um conforto de alegria, assim, saber que essas crianças estão ali se alimentando, nutrindo-se com marcas que vai ficar para a sua vida. A nossa creche ela é uma crechinha apertadinha, pequenininha, mas ela é acolhedora, ela é aconchegante, ela é bonita, ela é bem arrumadinha. As crianças adoram, mas assim, as crianças adoram também de explorar o nosso território. Então aqui no nosso território a gente tem, logo de frente para o nosso CEI, a gente tem uma praça. E essa praça eles gostam de explorar. Normalmente as professoras levam os pequenos lá para fazer um piquenique, para brincar. Eles adoram estar ali fora, né? Tem bastante verde. A gente pega esse sol da manhã, que eles amam. A gente também tem aqui na nossa comunidade o campo, que faz parte da associação aqui da Vila da Paz. E um outro território que a gente tem, um outro espaço aqui no território que a gente explora bastante também em parceria, é o Parque da Cidadania. É um espaço lindo, tem brinquedos, às vezes tem até animais lá. Então, assim, é outro lugar que eles adoram. E a gente também faz uma escala uma vez por semana. As crianças exploram esses ambientes, esses espaços do nosso entorno. Para eles, toda vez é uma emoção. Eles se sentem pertencentes ali naquele momento de caminhar. É um projeto belíssimo que a gente tem, que as crianças se sentem pertencentes aqui dentro do CEI, porque eles moram aqui dentro da comunidade. Então essa caminhada que a gente faz quando eles saem do CEI até a praça é muito importante para eles, eles ficam muito felizes, é muito contagiante. E quando eles chegam lá na praça, é um momento muito prazeroso. Eles exploram, eles imaginam, eles brincam. Que é o mais importante é brincar, esse contato com a terra. A criança cria muito mais possibilidades de brincadeiras e aprende mais também. A possibilidade deles desenvolverem melhor, né, a parte emocional deles, o cognitivo deles, a parte motora. E na primeira infância é tão importante essas marcas afetivas que a gente deixa nos nossos bebês, nossas crianças. A cada encontro, a cada formação, a cada material, a cada proposta que as nossas formadoras trouxeram para a gente, nos fez ter vários insights de mudanças que a gente poderia ter em nossas unidades. Então aqui a gente carece de espaço verde, de terra, da natureza aqui dentro da unidade, porque a gente tem muita parede, muito chão. Então a gente teve que, por meio dessa formação, ter ideias de como implementar o verde aqui dentro da nossa unidade. Então a gente teve um trabalho bem forte de repensar, de replanejar, buscar alternativas, e a equipe está de parabéns porque a creche há 3 anos atrás para agora é outra creche. Então se a gente não tem terra no chão, a gente monta um canteiro e coloca a terra ali. Não tem espaço aberto, a gente coloca as plantas na parede, no teto. Mas a gente não pode deixar de trazer a natureza para a criança, de trazer a natureza para as famílias e trazer a natureza para nós mesmos. Os pais e as crianças, mais uma vez, colocaram a mão na terra, produziram esse trabalho, que é o verdejar, né, que está ali em conjunto com o consumo consciente, uma coisa está atrelada à outra, e mais uma etapa concluída em prol desse verdejamento da creche, cada dia mais bonita.
nosso espaço já é muito privilegiado, porque nós temos árvores frutíferas, a gente tem um espaço externo muito bacana, que nós chamamos do segundo educador, e a gente consegue trabalhar de uma forma muito natural com essas crianças. A gente trabalhou a questão da conexão da criança com essa natureza, inserindo essas crianças no espaço externo do SEI. Então, todos os espaços externos, que entendemos que somos privilegiados, foram trabalhados com essas crianças. Nós entendemos que o espaço já é um educador. Nós não precisamos de tanta intervenção das professoras, nós precisamos que elas mediem para que as crianças possam viver essas experiências de modo natural, de forma orgânica, de que faça sentido para a criança. E como apresentar esse mundo de uma forma respeitosa, de forma com que a criança entre em contato com essa materialidade e ela aprenda, e ela possa criar, e ela possa viver de experiências tão significativas que isso reverbere no futuro. E essas experiências que nós proporcionamos para as crianças a partir de contextos investigativos naturais não são centradas no professor. As crianças que são protagonistas desses saberes, são elas que são estimuladas a criar, a investigar, a identificar situações, e dentro desses contextos investigativos, se elas também não quiserem participar e quiserem apenas observar, sentir aquela natureza ali, observar os amigos, está tudo certo também. A gente passa por uma formação continuada que nos ajuda muito a pensar esse trabalho na educação infantil, que é um trabalho muito minucioso, mas é um trabalho muito gostoso de se fazer. As crianças são muito pequenas, mas são muito potentes. E a gente acredita nesse potencial que elas têm. E aí a gente faz um trabalho com as crianças, juntamente com as famílias, que nos dá bastante subsídio de como tratar essa criança, como fazer que esse processo de desenvolvimento ele seja mais potente. As famílias têm entendido melhor esse trabalho quando as crianças chegam em casa sujas de terra e não tem uma repercussão negativa nessa sujeira, porque eles já entendem que não é sujeira, são marcas do desenvolvimento. São contextos que ensinam a criança de que dá para conviver bem, respeitando a natureza e respeitando um todo. E as famílias estão junto com a gente nessa empreitada de respeitar essa natureza, de olhar essa natureza de uma forma mais doce. É muito bom trabalhar aqui, porque a gente é bem acolhido pela comunidade. É um bairro muito afetivo, muito calmo, muito tranquilo. São famílias bem participativas, que apoiam o trabalho da unidade. Sem a família, a gente não consegue trabalhar essa relação de confiança. Aqui no SEI Irmã Agostina, a gente fica no Jardim Apurá. É uma comunidade muito acolhedora. Apesar do nosso bairro ter bastante verde, dentro do nosso prédio a gente tem pouco. Porém, a gente tenta trazer isso para as nossas crianças, nas nossas propostas, e que eles possam experienciar de diferentes materialidades, conhecendo, desfrutando de diferentes formas. A gente tem esse projeto há mais de 2 anos, né, de trazer, humanizar, de verdejar a escola, que é imprescindível. Então a gente já fez algumas ações plantando com as crianças, trazendo uma mudinha de planta. Mas também a escola tem essa preocupação e a gente percebe que isso reverbera na criança, né? E para a gente o ambiente fica mais habitável, mais puro, mais limpo e alegra, né, o dia a dia também.
cada dia a gente dá um passo, a gente não trabalha sozinho, né? Tem envolvido as equipes, a gente tem envolvido a nossa equipe de apoio, a nossa equipe de cozinha, nas nossas reuniões de conselho. A gente precisa incentivar as pessoas de que o planeta precisa de nós, né? E as crianças, elas aprendem muito fácil, muito rápido, né? As crianças vão começando a demonstrar mais interesse pelo que está ali, o simples mesmo. Esses materiais estão dando mais funções para as brincadeiras do que aqueles comprados de plástico que a gente está agredindo o meio ambiente. Trabalhar com as crianças é encantador porque eles refletem com as famílias, né? Então a gente percebe que as famílias estão chegando aqui contando que vê lixo na rua e reclama, que está pedindo para os pais separar lixo em casa, que tem que jogar lixo no lixo. E isso vai ser um reflexo das crianças, nas famílias e a nossa ação, né? Então a gente começou nessa questão da separação do lixo, a gente tem essa questão do consumo consciente também, da sustentabilidade. É um trabalho diário, são todos os dias, né? Não é algo que é isolado, mas que a gente tem que continuar. São potências, né, que a gente vai estabelecendo com as famílias e com a comunidade. Até porque a gente está inserido aqui e essa questão de confiança da própria comunidade escolher o nosso SEI, porque o nosso SEI tem esse diferencial. Chego aqui e tento dar o melhor que eu posso, porque realmente o Centro Comunitário é uma organização diferenciada, justamente por ter essa preocupação com a gente, da formação, né, da gente estar se formando para se dar melhor para as crianças, né, para a gente ver que realmente as crianças merecem o melhor. Ser professor hoje em dia, ser educador é muito desafiador, mas eu estou numa ONG que acolhe as pessoas, que dá oportunidade para as pessoas. É muito legal. Você não transforma só a vida da criança, transforma a vida da família, né? SEI Nossa Senhora das Graças é uma casa, em todos os aspectos. Ela é uma casa que acolhe, pequena, mas que cabe todo mundo. A Nair fala muito que é uma casa de boneca, né? A gente cuida como se fosse uma casa de boneca mesmo. Nós estamos localizados aqui no Jardim Apurá, né, na região da Pedreira. A gente procura ocupar todos os espaços mesmo desse SEI, desse entorno, desse lugar disponível para brincar. Então, a quadra, a praça, os espaços livres, eles também são ocupados pelas crianças durante todo o período que eles vão passando aqui pela escola. E a gente vê que é muito importante, ele também se torna muito eficaz nesse processo do brincar cotidiano da criança, desse brincar livre. Então nós temos um parque no final da casa, que é um pátio. Então lá a gente tem um teto solar, que a gente consegue abrir, as crianças tomam sol da manhã, mas a gente conta também com o entorno, né? A gente sai muito para brincar um pouquinho na calçada. O nosso entorno, ele tem essa questão arborizada, das crianças poderem muitas vezes saírem desse lugar para poder ter esse contato com a natureza, através de propostas bem elaboradas, planejamentos
pensados para eles. Tem mais espaços organizados para receber as crianças, mas as crianças brincam em todos os lugares. Elas brincam nos corredores, elas brincam no refeitório, elas brincam no pátio, na sala de estudo. Onde tem espaço, a criança brinca, né? Então, a casa é uma casa de brincar. Tem um desafiador, né, que é pensar como que eu trago a natureza de fora para dentro. E aí que nós fomos pensar e olhar para o nosso espaço, em como que nós podíamos trazer mesmo essa natureza para o cotidiano da criança, esse contato com o verde, com a terra, com os gravetos, com as pedras, quais as plantas que nós poderíamos colocar também partindo de um estudo e quais outros objetos naturais e que são diretamente da natureza a gente também poderia constituir aqui com as crianças. Tá, mas aqui dentro, como que a gente vai manter, por exemplo, uma horta, né? Se é um espaço que não tem a terra no solo. E aí foi a partir do curso também com o Instituto Avisalá, e a gente começou a pensar em estratégias que ajudassem a gente a vibrar isso, né? Então, o Jardim Vertical foi lá que a gente conseguiu plantar os chás com as crianças. Então, a gente tinha uma proposta inicial que era pensar o que seria um marco, né, do plantio, da natureza. Isso também a gente foi acrescentando nos espaços. Então, a gente tem vasinhos de plantas por todo lugar, né? As crianças conseguem plantar, colher. Além disso, nas brincadeiras a gente traz a terra, as diferentes cores de terra, as pedras, os galhos, os gravetos, a própria argila. Então a gente não consegue entender uma brincadeira se não tiver esses elementos da natureza. Antes de desenvolver uma ação com as crianças, nós precisamos primeiro olhar internamente para dentro da gente e pensar em como que eu quero deixar esse mundo, como que eu quero transformar esse mundo a partir das minhas ações que eu tenho hoje. Essa comunidade, as casas não têm tanto espaço, né? Na maioria das casas são menores. Então, para a comunidade, as famílias, o SEI Guadalupe tem muita área verde, muitas árvores, gramado. Então, eles valorizam muito. Identificamos uma araucária centenária que temos no nosso espaço. Tivemos um olhar diferenciado para ela e ela virou nossa marca principal. Uma das marcas também do Guadalupe é essa liberdade que a criança tem de ir e vir. Ela escolhe, exemplo, no parque tem várias propostas e ela escolhe se ela quer brincar com água, se ela quer brincar na balança, se ela quer brincar no cavalinho. Isso é uma potência, né? Todo o nosso acolhimento, todo o nosso carinho, todo o nosso aconchego para com elas, nas brincadeiras, nas atividades, nas propostas. E quando elas saem, eu percebo a alegria delas saírem e irem para casa contando para as famílias, olha, hoje teve brincadeira com pedra, hoje teve brincadeira com barro, hoje teve brincadeira com tinta, como hoje teve brincadeira com água. E aí essa felicidade, ela me comove, porque eu sei que a gente fez um bom trabalho durante o dia. Isso me remete a esse estado sensível de
de poética, de poesia, onde que as crianças estão livres aqui para brincar, para serem acolhidas, serem reverenciadas e também serem cuidadas. De 2 anos para cá, com a vinda do Avisa Lá, eles nos sensibilizou no sentido de esse consumo consciente com as crianças e valorizar a natureza, estar próximo, a criança com o pé no chão, a criança com o pé na grama, na lama, olhar as folhas que caem no chão, as flores, colher esse material para poder estar levando para a sala e ser utilizado na brincadeira. Ter essa proximidade com a natureza. E o quanto elas são felizes por esses momentos, onde as crianças vão ter esses momentos de prazer, se não dentro desses espaços. Eu acho que uma das questões mais importantes foi pensar nessa formação, de fato, com o Avisa Lá, que ele vem trazendo para a gente novas perspectivas, novos olhares. O que essa criança gosta, o que ela precisa, pensando nessa questão sustentável, pensando nesse consumo consciente. Como que a gente insere a criança nesse movimento, nesse contexto, né? Então foi toda uma pesquisa, uma busca, uma formação. Esse entendimento o professor só tem quando ele se apropria daquela questão. Então, assim, a gente viu esse movimento diferenciado entre os professores, entre a equipe de apoio também. O projeto fez com que a gente mudasse esse olhar. Como diz as meninas da formação, a gente não tem um planeta B. Esse é o nosso planeta. O que a gente está trazendo de impacto para ele? Essa copoté paguei porque vai lá adubo. E eu vou levar a copoté boa pra virar lá em casa adubo. Eu quero comer da minhoca aí dentro da terra. Ao entrar, eu quero ter certeza que o espaço está todo arrumado e organizado para atender essas famílias. E isso é um cuidado, né, que a gente tem com as famílias e com as crianças. A partir daí a gente abre os portões. E vir para cá é a segunda casa. E o mais bonito de tudo isso é que elas se sentem pertencentes a esse espaço. Elas podem brincar na grama, elas podem ficar descalço, elas podem se molhar, elas podem aproveitar o tempo delas da melhor forma possível, porque são elas a protagonista principal de toda essa história. O que importa é essa criança aproveitar o máximo com o corpo dela, para ela conversar, para ela brincar e se sentir de fato dona desse espaço, que é o que a gente preza pelas crianças. E esse sentimento é expressado qualquer um que entra aqui nos cuidados e na forma de falar também do Guadalupe, né? Quando a gente fala do Guadalupe, os olhos brilham, o sorriso vem diferenciado. Então a gente entende como se fosse a segunda casa.
Este lugar, ele traz um contorno da beleza, do verde, da vida que nasce, que brota do chão, né, do solo, desse solo que é tão sagrado e potente. O Xangri-Lá, componente do território do Grajaú. O desejo é de apresentar para o bebê e para a criança, aqui desta comunidade, desse território, o que há de melhor para a vida. A gente não pensa, né, que há algo de melhor para o humano do que conviver com a natureza. Toda a comunidade dos professores, equipe de apoio, familiares, os bebês e as crianças são chamados a ouvir, a pensar, a dialogar, brincar, experimentar, mas com uma certa suavidade, poder apresentar, né, para esse bairro, para esse território do Grajaú, para essa cidade de São Paulo, para o Brasil, né, para o mundo, de que a gente quer muito esse lugar da máxima qualidade, e a máxima qualidade está junto da natureza. Esse é o desejo dos bebês, das crianças, dos adultos, é voltar mesmo para esse lugar da criação, dos elementos que nos aproxima com o cosmo, com todo esse sistema da vida. Todo o trabalho que atua com vidas, ele precisa ser cuidado e dialogado o tempo todo num processo de formação permanente, num processo continuado de escuta e de diálogo. Nós temos já há algum tempo nos aproximado, recebido mesmo o diálogo e a formação com o Instituto Avisalá, a certeza de ter um instituto potente, capaz, do lado, nos apontando estudos, documentações, momento de parada, momento de muita arte e cultura, como olhar para a própria comunidade, como atuar com bebês bem pequenos, com crianças pequenas. É muito um processo de formação, de escuta para a criança, principalmente uma escuta sensível para o que é importante para a criança. E assim, pensar em propostas que possam atender a essas necessidades que são tão gritantes aos olhos de quem tem sensibilidade e que é realmente próximo da criança. E eu acho que esse é um padrão das creches de centro comunitário, ter essa escuta para a criança, ter essa formação continuada que de fato reflita nas ações das crianças. Nós nos inspiramos em artistas para alimentar o nosso trabalho, mas nós não podemos esquecer que os verdadeiros artistas, os verdadeiros poetas, os maiores inspiradores das nossas pesquisas, do nosso fazer, são os bebês e são as crianças. São eles que alimentam o nosso fazer, né? São eles que alimentam nossas pesquisas, são eles que nos dão os subsídios, que nos mostram os caminhos a serem seguidos. E a partir desse olhar, dessa escuta, aí sim nós partimos para pesquisas, para estudos, e paralelo a esse olhar, a gente possa fortalecer e desenvolver um trabalho potente e de qualidade. O nosso papel é propor. Quem vai fazer, quem vai dar vida, quem vai desenvolver todas as ações são os bebês e são as crianças. O que as crianças vivenciam aqui é grandioso demais, é muito. É nas brincadeiras, são as propostas de arte, as situações de leituras, os momentos de refeição. Tudo isso é pedagógico, tudo isso exige olhar, exige
sensibilidade, a hora da troca, um momento muito especial. Tudo isso é importante que a família tenha conhecimento de como acontece. Quando a gente abre as portas da escola para a família, a escola se torna um ambiente mais potente. Então essa parceria ela também fortalece nesse sentido, da construção de um trabalho bacana, porque ele foi feito por muitas mãos, por muitas pessoas. E não são só as pessoas que compõem a equipe da creche, é a comunidade, é a família, são as crianças, a equipe. É um trabalho em conjunto que garante a qualidade do nosso trabalho desde sempre. O que é de melhor da vida do humano é juntinho, grudado com todos os elementos da natureza. E é isso que o Centro Comunitário, que o SEI Xangri-Lá, que todas as nossas unidades queremos trazer todos os dias para as crianças. Nós precisamos entender que a criança pequena precisa conviver e fazer parte desse ecossistema. Ela vai ser muito mais feliz, muito mais serena, contemplada com ela mesma, se ela estiver nesse ambiente que consome menos, que produz menos lixo, que cuida, que planta, que cultiva. É o caminho, é o início e é o fim, que não tem como atuar, ser educador, ser educadora, sem ter essas concepções de vida. Precisamos plantar a cada dia, a cada momento, com a criança, com o bebê, com o educador, com a pessoa que cuida da limpeza. Ela precisa ter esse lugar de cuidado, de frescor, né, da natureza, do vento que sopra, poder se contemplar, estar nesse lugar que é nosso, mas precisamos cuidar para ter. Começo, né, a entender de que a minha casa é o planeta Terra, entender que somos parte, né? Então, um trabalho ainda inicial, né, um trabalho que precisa ser cultivado, cuidado a cada dia.
humanização através da natureza, o consumo consciente e sustentável. Esse desejo mesmo muito grande de a gente chegar num momento em que nossas unidades educacionais, em que o próprio centro comunitário consiga dizer: aqui o lixo é zero, aqui tem humanização, aqui tem vida, aqui tem natureza. Como nós estamos ocupando os ambientes, como nós estamos produzindo, como nós estamos consumindo, o que estamos consumindo. E um trabalho que ele floresce porque ele passa por todas as equipes e ele reverbera nas comunidades. Nós já estamos há 2 anos inseridas a partir da formação do Avisalá nesse contexto e nesse consumo consciente, nessa conscientização. Primeiro em nós, quanto professor, porque primeiro precisa existir essa mudança dentro da gente, para que a gente consiga levar para as nossas crianças. Esse ano nós já entramos numa concepção, entramos num conceito de uma sustentabilidade, de uma materialidade mais ecológica, de olhar para o nosso território e entender o que nós poderíamos, de repente, ampliar a partir da nossa demanda o tempo de vida desses materiais, para que causasse menos impacto na natureza. E daí, toda a materialidade que nós já tínhamos, nós repensamos. Por exemplo, a folha de sulfite, a gente reduziu para as folhas naturais e a gente reduziu um pouco do papel. A questão do papelão, que é uma demanda que a gente tem, também a gente reutiliza em muitos contextos na sala. As crianças aqui amam brincar com as caixas de papelões e elas possibilitam enormes criações. E dentro desse segmento de estudo sobre essas materialidades potentes, essa questão da compra tem diminuído muito. A gente tem repensado, o grupo de professores, na hora que eles solicitam algum material, eles dão um passo atrás e repensam se realmente eles precisam daquele material. O papel do professor aqui, são aqueles professores que vão a campo. Eles vão lá na rua, eles vão lá na praça, eles vão lá no laguinho buscar material, buscar elementos que estão lá jogados, para poder substituir, né, pelos que a gente já acredita que não fazem mais parte, né, desse contexto que estamos vivendo, né, dessa questão da natureza. Né? Então, assim, o consumo está bem mais consciente. A parte do recusar também alguns elementos está bem forte para eles. Até na compra também de material, ela já está diferente. Em termos pedagógicos, as mudanças foram enormes. A gente está eliminando o plástico, também por orientação do Instituto Avisalá, nossas formadoras. Então a gente está substituindo, usando mais brinquedos de madeira. E mais do que isso, a gente está procurando reutilizar os materiais recicláveis para fins pedagógicos. Então, assim, às vezes aquela garrafa que iria para o lixo, é feita uma proposta pedagógica de criação de um brinquedo, de algo para ornar a creche, que isso tem muito significado para a criança. Ela gosta de construir, ela gosta de explorar a sua imaginação. Conforme você vai trazendo as materialidades diversificadas para a sala, caixas que iam ser descartadas, tampinhas de garrafas, a gente conseguiu até uma parceria com uma microempresa de tecidos. Então, era restos de tecidos que iam para o lixo, e quando a gente explicou o nosso trabalho, como é que as crianças brincam com esses tecidos, então a gente agora também está ganhando esses tecidos que iriam para o lixo e agora viram diversos brinquedos, que permite com que eles criem mais, né? Porque não é aquele brinquedo pré-montado que já tem uma função certa. E a gente vê que é um efeito dominó, que as pessoas, elas estão fazendo isso, os funcionários estão fazendo isso em casa. Muitas famílias já vêm dando esse feedback que em casa elas estão fazendo também. A equipe docente tem focado muito nessa questão da mudança da materialidade. Então está usando muito o reciclado, está repensando naquilo que elas vão usar para suas propostas pedagógicas. A gente começou a pensar sobre sustentabilidade em como ser uma pessoa sustentável. Preciso pensar em situações em que me faça bem para o outro e faça bem para o planeta. Ser sustentável não é só ter o material. Eu peguei a caixinha, agora eu transformei. Isso é importante. Mas antes de transformar, o que eu pensei, né?
a questão do consumo consciente. Será que eu preciso? Se eu preciso comprar, e a gente vai oferecendo isso também para a criança, né? Vai ensinando que eu vou precisar fazer escolhas mais conscientes, e quando a gente oferece isso para a criança, ela devolve de um jeito que não tem como mais você ser a mesma pessoa. Eu comecei a rever hábitos, que eu comecei a pensar em outras ações que eu posso ter para poder também transformar esse lugar e deixar ele também melhor. É uma formação que ela parte primeiramente de dentro de cada um, né? Eu preciso primeiro olhar e identificar esses impactos para poder conseguir, através disso, ter essa consciência de que eu preciso melhorar o mundo onde eu estou inserida e que qual o mundo que eu quero deixar para o próximo. Entender o que esse percurso ele vai além de um simples trocar um material ou um objeto. Ele tem que fazer sentido, onde elas podem colocar a mão, onde elas podem fazer do jeito delas, onde elas são a protagonista desse brincar, a protagonista desse fazer, onde o professor ele só media na observação, oferecendo os espaços de qualidade, oferecendo a sua própria sensibilidade. E essa formação com o Avisalá, ele trouxe bastante essa bagagem de reflexão, de pesquisa, de olhar para esse uso e reuso. E o que a gente pode mudar? Então foi essa pesquisa dos meus professores, observando o que poderia ser substituído, o que poderia ser mudado, e como que isso chegaria nas crianças. Teve um trabalho com a equipe de apoio no qual a gente estudou o que entra na creche e o que não pode entrar na creche. A gente sabe a marca de sabão em pó, que é menos agressiva ao meio ambiente. A gente sabe quais alimentos são menos agressivos também que vamos comprar. Então, assim, esse projeto abriu os olhos para nós aqui do SEI. Um dos trabalhos realizados para a equipe de apoio esse ano, que foi muito bacana, a equipe da limpeza, foi a questão dos lixos, a separação dos lixos. A gente fez todo um estudo para fazer o descarte certo desses alimentos. Então, as cascas e sementes e frutos vai em uma lixeira, os papéis em outra, o restante dos alimentos em outra lixeira, e as crianças já estão se habituando a essa nova rotina que a gente implantou aqui na escola. Definimos a formação, a natureza como essência do humano, consumo consciente e sustentável, em algumas palavras, que vai além do transformar, do ressignificar e do renovar. Conhecer. Nós conhecemos a formação com muita alegria. Entender. Nós entendemos a formação, pesquisamos, incluímos as 5 R's, reduzir, reutilizar, reaproveitar, reciclar e repensar. Nós respeitamos essa formação, respeitamos todos os processos de transformação. E por fim, nós incluímos todo esse processo para ter um êxito mesmo, né? E reverberar mesmo nas ações como as crianças aqui do SEI. Nós tínhamos também que pensar um pouquinho de que forma que cada gestor, cada diretor pudesse olhar para a equipe com esse cuidado, com essa escuta. Acolher de braços abertos é a melhor forma de dizer você é bem-vindo e aqui você vai ser bem tratado, porque esse espaço ele não é meu, ele é nosso. A gente tem essa sensação quando a gente pensa em acolhida. Ter essa consciência de quão tão grande é a nossa responsabilidade em relação a isso. E quando a criança ela é bem acolhida, isso reverbera para as famílias. E aí se fortalece aquele sentimento de confiança
Então, o mínimo que a gente tem que fazer é retribuir com um trabalho potente, com muito respeito, com muito cuidado, muito afeto. São todas essas noções de comprometimento que a gente tem que ter quando pensamos em acolhida. Educar é um ato de amor. E eu tenho, assim, esse cuidado com tudo, com todos. Esse acolhimento é um acolhimento que não é só nas horas de alegria. É o acolhimento na hora também que a pessoa precisa falar. A pessoa está com aquela dificuldade. Escutar a família, escutar os funcionários. Porque a partir do momento que você escuta, né, que você pode ajudar o outro, que você tem essa capacidade, você vai fazer um trabalho muito bem com as crianças, né? Você vai saber escutar, você vai poder ter um olhar para essas crianças, você vai ser uma ótima observadora. Eu sei que qualquer ação que eu vá tomar, eu vou impactar na vida de alguém. Então, por muitas vezes a gente se deixa de lado e a gente pensa como organização. E isso é muito maior. Eu acredito que eu tive um crescimento muito grande a partir das formações, conviver com as pessoas, conviver com a Anaí, com os meus colegas diretores, a gente sempre aprende. E este coração, antes de mais nada, eu tenho que honrar. A gente precisa estar de coração aberto, né? Esse coração não está aberto só para as crianças, está aberto para nós. Porque eu aprendo em cada abraço que eu recebo, eu aprendo quando eu troco com os meus colegas. Quanto melhor for o nosso acolhimento uns com os outros, o nosso olhar diferenciado, a nossa empatia, a nossa entrega um pelo outro, melhor serão os nossos resultados, a nossa entrega, e melhor vai ser o resultado lá na ponta com as crianças, com as famílias. É mudando vidas que a gente muda a nossa. Então, quando a gente cuida de uma criança, quando a gente cuida de um colega, quando a gente ouve um colega, quando a gente dá atenção para uma pessoa que está precisando, quando a gente conversa com uma família, a gente acha que está fazendo algo, mas na verdade é o processo inverso. A gente está crescendo como ser humano, a gente está melhorando. Essa equipe é maravilhosa, é uma equipe que se entrega muito. Quando eu vejo isso, eu fico emocionado, eu fico feliz. Acolher as crianças é muito além do cuidar, é muito além do educar, é muito além do oferecer a comida, é muito além, não tem palavras assim para explicar, porque é no olhar, é no sorriso, são percepções que a equipe tem, que o centro comunitário tem em cada ponto, em cada unidade. A minha missão de vida, o meu propósito de vida é ajudar outras vidas e trabalhar com as crianças. Eles são anjos, anjos que cuidam da gente, né? A gente que acha que cuida deles, mas são eles que cuidam de nós. Então eu me sinto muito tranquila. Você não precisa de muito, né, para lidar com as crianças. Você precisa só ser você, entregar o que você tem dentro do seu coração. E ali tudo flui. A gente tem esse comprometimento com a educação infantil, a gente acredita no que a gente faz. Os funcionários dessa unidade, eles são muito comprometidos com o trabalho e levam o nosso legado adiante. Todo mundo tem boas referências da unidade e por isso quer que os filhos fiquem aqui. A gente fica muito satisfeita e esse trabalho a gente faz com muita dedicação. Quando você vive amor e você recebe amor, você partilha isso com o todo, né? Então, assim, o tempo todo nós falamos que as crianças é o protagonista e a gente está aqui pelas crianças. E estar pelas crianças é ser amor. Não tem como não dar amor. Essa pureza que a gente trabalha com as crianças, eu acho que a pureza das crianças reflete nós adultos. A missão é essa, acolher quem precisa. Seja nas mais diferentes formas, seja apenas ser ouvinte, seja apenas com um abraço, seja apenas dando um prato de comida, seja apenas brincando com uma criança, seja apenas acalentando uma criança. Mas essa é a nossa missão, porque a irmã falava que a criança ela tem que ter o nosso melhor. É a melhor fruta, é um espaço limpo, é um espaço organizado, é o melhor material. Aqui ela vai ficar bem, aqui ela vai comer bem, aqui ela vai dormir bem, ela vai brincar, ela vai aprender, ou simplesmente vai querer ficar no seu ócio, no seu canto. Elas vão ser reveladoras do seu próprio ser.
criança precisa ser bem acolhida todos os dias. Quando se fala em afeto, em cuidado, em carinho, em propostas pedagógicas, a gente tem que ir para as crianças, eu vou usar esse termo, abertos, de olhos limpos, para saber que o que eles vão fazer, além do que eu vou propor, do que eu tenho como objetivo, é muito válido, porque partiu deles, da iniciativa deles. Cada criança tem sua individualidade, seu sentimento, respeitar o momento de cada um, respeitar o tempo de cada criança, de cada bebê e de cada família. A gente acha que muitas vezes é a gente que acolhe as crianças, mas tem dias que são eles que nos acolhem. Tem dias que a gente que precisa de um abraço, tem dia que a gente que precisa de um cuidado deles mesmo. Quando a gente fala de acolher, a gente pensa, como que eu vou acolher antes da chegada? É muito mais profundo do que quando a gente está no espaço e a gente organiza estratégias concretas para acolher a criança, para estar com a criança, para ler para a criança. Esses direitos a gente prepara para ter, mas e antes da chegada, né? Eu acho que o acolhimento ele é muito isso, assim, de olhar para cada criança, de como que ela chegou, do que ela precisou para estar aqui. Então a gente precisa olhar para essa realidade muitas vezes, mas olhar para uma realidade mais sensível. Então são muitas coisas que a gente pode fazer antes da chegada, o acolhimento ser antes da chegada, do que propriamente as organizações, as estratégias que a gente faz para acolher. Pensar que o acolher ele é toda hora, a todo tempo, é todas as pessoas, né? Então, como que eu amenizo as barreiras, né? Como que eu me preparo para receber a todos? Vamos fazer o de melhor com essas crianças, vamos falar desse amor, vamos falar da natureza, dessa beleza, vamos cuidar, né, para que a gente possa respirar. Pertencer ao centro comunitário para mim assim, eu me sinto lisonjeada mesmo de estar aqui, né, de poder conhecer esse trabalho de respeito, esse trabalho sério com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o idoso. É um trabalho de respeito com todos, né? Então estar aqui, fazer parte desse trabalho é um orgulho, né? Saber que essas crianças são bem atendidas, essas crianças elas têm os seus deveres, né, garantidos,
e são felizes. É um orgulho fazer parte do Centro Comunitário Jardim Autódromo. Eu sempre fui muito bem acolhida pela Nair, que continuou esse trabalho. Sempre demonstra um cuidado muito grande com todos, com as crianças, com os funcionários. Eu vejo muito em todas as unidades, sempre muito cuidadosa, muito próxima. É com muita emoção quando eu olho para toda essa história, para tudo isso que ela também traz hoje para o centro comunitário. Quando eu também olho para essa história da Nair e vejo tudo isso que ela transmite, que ela traz, esse cuidado com todos. A Nair é demais, é uma paixão assim, imensurável, sabia? É tipo assim, como a pessoa que acolhe, que está sempre próxima. Se eu ligar agora e falar, antes de qualquer coisa, ela pergunta, você tá bem, filha? E ela acolhe a todos como mãe. Como mãe, isso é muito bonito. É o amor que a gente traz para a equipe também. Essa preocupação que a Nair tem, essa escuta para o próximo, esse cuidado, esse jeito de tratar todos, de entender a particularidade de todo mundo, eu acho que isso sim é que faz do centro comunitário a ONG que ela é e que garante a qualidade no fazer e no atender de todas essas pessoas. Isso se estende dos bebês aos idosos, né? Porque o centro comunitário ele não se resume às creches, ela se estende de 0 a 100 anos. É uma ONG que ela olha para o todo, ela se preocupa com a comunidade, ela se preocupa com o próximo, elas têm um olhar, uma escuta, um cuidado. Então o centro comunitário eu acho que ele é símbolo de amor, de solidariedade, de caridade. Tudo que vem do coração representa o centro comunitário. É um espaço que eu me sinto muito à vontade, né? Um espaço acolhedor, né? Já passei por várias gestões, agora na pessoa da Nair Bortoletti, que nos dá todo o apoio, é uma pessoa que tem um coração imenso e acredita no nosso trabalho. Eu não consigo olhar para ela e não ver esse amor que ela tem pelo centro comunitário. Eu só consigo ver isso quando eu olho para ela e que eu vejo todo esse amor que ela entrega para todos. É incrível a conexão, né? A Nair, ela sente assim no ar. Ela sabe, por exemplo, quando eu vou chorar. Ela sabe, por exemplo, quando eu estou muito feliz, né? Então tem sim uma conexão de vida, né? De sentidos. O carinho que a irmã tinha não ficou diferente, continua, assim, é uma conexão, é uma continuação. Ela sabe o tanto que a gente precisa caminhar junto, eu preciso dela para continuar nessa missão. E hoje ela continua com esse trabalho, um trabalho que não é fácil, é um trabalho que a gente precisa pedir a misericórdia de Deus todos os dias, mas é um trabalho de certeza. A Nair continua acreditando nessas crianças, nos idosos, nos jovens, nos colaboradores. A Nair é uma pessoa do centro comunitário, ela é centro comunitário. Um trabalho tão bonito, tão democrático e tão respeitoso à vida, ao outro. E Nair sempre com uma qualidade de entregar o melhor, uma responsabilidade muito grande com o que é público. Ela sempre ocupou esse lugar de uma pessoa que conhece profundamente o centro comunitário, conhece profundamente cada pessoa. Nair é uma pessoa de muita escuta, de muito cuidado, de muito respeito, de muito diálogo, de uma entrega total, né? Atualmente eu consigo ver muito a Nair, né, numa entrega total de vida como uma irmã, né? Eu vejo a Nair sempre atenta a tudo, a todos, né? É sempre preocupada com o outro, com a vida, uma mulher forte. Ela dialoga com todos nessa cidade, né? Ela dialoga com o poder público de uma forma muito competente, muito respeitosa, mas fala o que precisa ser falado na hora certa. É uma pessoa que tem um posicionamento social, cuidadoso,
respeitoso com todos. Eu tenho o privilégio de dividir com a Nair a vida, todos os momentos, todo o cuidado, né? Toda a ternura. Eu acho que a vida nos presenteia com poder conviver, né? Com algumas pessoas. E a Nair é um desses presentes da vida, é algo que não consigo expressar em palavras. Ele vai muito além, né? É um amor maior, poder cuidar e ser cuidada por ela. Estou aqui agora para dizer o quanto estou feliz em estar hoje podendo falar com todos vocês, depois de já olharmos tanta coisa bonita, tanta beleza nos nossos espaços de educação infantil. Eu sou Nair Bortoletti, que represento hoje o CCJA, nossa organização, que se chama Centro Comunitário Jardim Autódromo, que foi, de fato, fundada e sonhada pela nossa querida irmã Agostina, Ana Maria Delbauso. Eu acho que muitos de vocês a conheceram. Se não a conheceram, ouviram falar dela. E hoje, com muito amor, com muito compromisso e muito profissionalismo, todos nós fazemos um trabalho genuíno. Tentamos fazer de fato aquilo que era sonho, que a irmã sonhava. Gostaria também de levantar aqui que, além da educação infantil, nós temos um trabalho na assistência social que é especial na cidade de São Paulo. De 6 anos até 100 anos a gente atende na nossa organização. Então temos os CCAs, que acolhem crianças que vêm da escola. Temos o CJ, temos o CEDESPs, temos um abrigo, que é um local onde as crianças são encaminhadas, que ficam lá por 24 horas, né? Que vivem lá. Temos o SASF, que atende hoje famílias, né? Que são atendidas, os colaboradores vão a campo para levantar dados. Temos o nosso Centro Dia do Idoso, que são a partir de 60 anos até 100 anos, vai até mais de 100 anos. Então, são nossa assistência social sendo também trabalhada em nossa organização, que fazemos também com muito, muito amor por todos os nossos colaboradores, gerentes, né? Que são dignos de ser mencionados, e que esse trabalho que estamos fazendo aqui hoje, esse vídeo, não vai parar por aqui. Nós vamos continuar fazendo outros que também estarão englobando a assistência social na cidade de São Paulo, na nossa organização do CCJA. Um abraço a todos, espero que gostem e que Deus os abençoe para toda a vida. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dado pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda.